Nessa videoaula eu vou falar sobre tipos de substantivo. Por exemplo, substantivo é de quem eu estou falando na frase. Quando eu digo João comeu bolo, eu estou falando de quem? De João. Eu estou falando de João. Então, substantivo é de quem eu falo na frase. Eu estou falando de quem? De João. João comeu bolo. Então, João, ele é que tipo de substantivo? Ele é próprio. Porque ele é nome de pessoa e nome... Ele é nome de pessoa. Então, substantivo próprio é nome de pessoa e nome de lugar. Se eu falar, Jaboatão é uma cidade grande. Eu estou falando de quem? De Jaboatão. Então, Jaboatão é nome próprio, é substantivo próprio, porque é nome de lugar. E João é próprio porque é nome de pessoa. Se eu falar aqui, ó, outro substantivo, vamos ver aqui. Outro tipo de substantivo. A mesa é branca. Quando eu digo a mesa é branca, a mesa é branca. Quando eu digo a mesa é branca, estou falando de quem? Da mesa. Ela é um substantivo comum, porque dá nome a coisas. Pode ser aqui, substantivo comum. Se ele não for próprio, se ele não tiver nome de pessoa e não tiver nome de lugar, o substantivo é comum. O jarro quebrou, estou falando de quem? Do jarro, então ele é um substantivo comum. A mesa é branca, estou falando de quem? Da mesa. Então ela é um substantivo comum. Então vamos para outro tipo de substantivo. Tem o primitivo e tem o substantivo derivado. Ó ferreiro. Vamos ver aqui, ó. Não. É ó ferreiro fez um portão. O ferreiro fez um portão. Vamos ver aqui. Ó ferreiro fez um portão. Vamos ver a outra frase. O ferreiro fez um portão. Ó ferro enferrujou. O ferro enferrujou. Vamos ver aqui. A primeira frase é ferreiro. Quando eu digo assim, o ferreiro fez um portão. Ferreiro, ele é o substantivo, porque é de quem eu estou falando na frase. Só que ferreiro, ele vem de outro nome. Ele vem de que nome? Ferreiro vem de... De que nome ferreiro vem? Ferreiro vem de ferro. Então, ferreiro, ele vem de ferro. Então, ó, vamos ver aqui, né? Ferreiro vem de ferro. Então, ferreiro, ele é aqui, ó, substantivo derivado. Substantivo derivado. Derivado é quando vem de outra palavra, porque ferreiro, ele vem de ferro. Se eu falar assim, deixa eu ver, né? O padeiro trabalha na padaria. Então, o padeiro, ele é derivado, porque ele vem de pão. Aí você falar, o pão é gostoso. O pão é gostoso, ele é primitivo, porque ele é a primeira palavra. Então, aqui, ó, ferreiro, ele vem de ferro. Então, ele é derivado. E aqui, ferro é primitivo. Sempre a primeira palavra é chamada de primitivo. É o substantivo primitivo. Porque, ó, de ferro eu posso formar ferradura, ferreiro, eu formo outras palavras. Então, quando é a primeira palavra, é chamada de primitivo, a primeira palavra. E, as outras palavras que eu formo de ferro é chamada de derivado. Ferro é a primeira palavra, é primitivo. E as outras que eu formo dele, ó, ferreiro, ela é derivado. Então, toda palavra que vem de outra é chamada de derivada. E a primeira palavra é primitiva. Então, vamos para outra aqui, ó. Substantivo concreto e abstrato. Vamos primeiro para o abstrato. O amor. O amor é lindo. Quando eu digo o amor é lindo, eu vejo o amor? Não, eu só sinto o amor. Eu não vejo o amor. Então,
ele é substantivo abstrato. Substantivo abstrato, porque eu sinto o amor. Eu não vejo, eu não pego, eu só sinto o amor. Eu não vejo e não pego o amor. Então ele é um substantivo abstrato, porque abstrato é aquilo que a gente sente. A gente sente ódio, a gente sente raiva, são coisas que a gente sente. É chamado de substantivo abstrato, que é tudo que a gente sente. Agora vamos ver outro aqui, olha. Outro substantivo, né? Ó jarro quebrou. Quando eu digo o jarro quebrou, eu tô falando de quem? Nessa frase aí, quando eu digo o jarro quebrou, eu tô falando de quem? Eu tô falando do jarro. Então o jarro é o substantivo. Então ele é substantivo concreto, porque concreto é uma coisa que a gente sente, que a gente pega, né? Uma coisa que é real. Concreto é uma coisa que é real. Concreto é uma coisa que é real. Então ele é um substantivo concreto. Substantivo concreto. É um substantivo concreto. Então voltando, né? O amor é lindo, ele é abstrato, porque é uma coisa que a gente sente, que a gente não pega, não é uma coisa que a gente pega. Então, já o jarro quebrou, aqui eu estou falando do jarro, ele é um substantivo concreto, porque concreto é uma coisa que a gente pega, né? Não é um sentimento que a gente tem dentro da gente. É uma coisa que a gente pega, que a gente sente. O amor, ele é um substantivo abstrato, por quê? É uma coisa que a gente sente dentro da gente, é um sentimento. Então, o ódio, a raiva é um sentimento. A gente não pega, a gente só sente dentro da gente. Já o concreto não, é uma coisa que é real, que a gente pega. Então, vamos para o último, que é o coletivo. Substantivo coletivo. Vamos ver aqui. Eu ganhei um ramalhete. Eu ganhei um ramalhete. Eu ganhei um ramalhete. Quando eu digo eu ganhei um ramalhete, né? Ramalhete é o substantivo. Aqui. Vou dizer outra frase melhor. Vou dizer outra frase aqui. Ó ramalhete é bonito. Ó ramalhete é bonito. De quem eu estou falando nessa frase? Estou falando do ramalhete. Se eu estou falando do ramalhete e ele é o que na frase? Ele é o substantivo, porque eu estou falando dele. Então, vamos ver o que é o ramalhete. Eu estou usando o nome ramalhete para falar de todas as flores. Eu não estou dizendo rosa, orquídea. Não, eu não estou dizendo o nome das flores, estou dizendo ramalhete. Então, ele é um substantivo coletivo. O que é substantivo coletivo? É quando eu uso um único nome para falar de várias coisas. Que nem ramalhete, eu estou falando de várias flores, não de uma flor só, né? Quando eu falo assim, a matilha de cão late muito. Eu estou falando de quem? Da matilha de cão. E a matilha de cão, eu estou falando de quem? Dos cachorros. Mas eu falei esse tipo de cachorro? Não. Então eu me referi, se eu falar, as crianças estão brincando. Criança. Estou falando de todos os menino, menina, todos que estão brincando ali. Mas não estou falando o nome de José, Maria, não. Eu usei um único nome para falar de todos. Então, substantivo coletivo é esse. É um único nome para falar de todas as coisas. Então, essa foi uma videoaula sobre os tipos de substantivo. Sim, e ainda tem o substantivo simples e o substantivo composto. Vamos ver aqui o substantivo simples e o substantivo composto. Simples quando é formado por um único substantivo. É Pedro foi ao parque. Se eu estou falando que Pedro foi ao parque, eu estou falando de quantas pessoas aí?
Eu estou dizendo Pedro foi ao parque. Eu estou falando de quantas pessoas? Eu estou falando de uma pessoa só, né? Se Pedro foi ao parque, o substantivo é simples. Por quê? Porque eu estou falando de Pedro, de uma pessoa só. Substantivo simples. Substantivo simples. Porque quando eu falo de uma pessoa só, né? Não é de mais de uma, é só de uma. Aí o substantivo é simples. Agora, quando eu falo assim, ó, João e Maria foram ao cinema. João e Maria foram ao cinema. Eu estou falando de quantas pessoas nessa frase aqui? Eu estou falando de duas pessoas, dois substantivos. Então, eu estou falando de dois, ó. Eu estou falando de João e de Maria. Aqui, ó. Eu estou falando de João e de Maria. Então, João e Maria é um substantivo composto, porque eu estou falando de duas pessoas. Quando eu falo de duas, quando tem um ou mais substantivo na frase, não só quer dizer que é pessoas, não. Por exemplo, o cachorro e o gato brigaram. São animais, né? Então, eles são substantivos, é de quem eu estou falando na frase. Então, se eu falo o cachorro e o gato brigaram, é dois animais. Então, o substantivo é composto. Composto, porque quando fala de dois ou mais substantivos na frase, composto. Quando eu tenho dois ou mais substantivos na frase, mais de dois, né? Ou dois ou mais de dois, o substantivo é composto. E quando só tem um substantivo, pode ser a mesa é branca, que nem eu botei. Então, estou falando de quantas mesas? De uma. A mesa é branca. Estou falando de um substantivo só, então ele é substantivo simples. Se eu falar de dois, o gato correu atrás do rato. O gato e o rato, né? Ele é dois, então ele é substantivo composto. Que nem aqui, ó. João e Maria foram ao cinema. Então, João e Maria, ele é dois substantivos. Eu estou falando de duas pessoas. Então, o substantivo é composto. Então, essa videoaula foi sobre tipos de substantivo. Substantivo simples, substantivo composto, abstrato, concreto, derivado, substantivo próprio, substantivo comum, substantivo coletivo e substantivo primitivo. Então, voltando a lembrar, substantivo próprio é nome de pessoas e nome de lugares. Substantivo comum pode ser qualquer coisa assim, né? Só não é nem nome de pessoas nem nome de lugares. Substantivo simples é formado por um único substantivo. E substantivo composto é formado por dois ou mais. E substantivo abstrato é aquele que a gente sente, o amor. O amor a gente sente dentro da gente, é um sentimento. A gente não pega, não é real. O concreto é uma coisa que é real. Já o substantivo coletivo é um único nome que eu uso para falar várias coisas, que nem eu falei, né? O ramalhete é bonito, então o ramalhete está se referindo a várias flores. Eu usei um único nome. Álbum de fotografia, então o álbum está falando de todas as fotografias que estão naquele álbum. Já o substantivo primitivo é a primeira palavra. Por exemplo, ferro. O ferro enferrujou. Então, ferro ele é a primeira palavra. E dela eu posso formar outra. Então, o ferro é primitivo. E derivado é tudo que vem do ferro. Ferreiro, ferradura, são derivados porque vem de outra palavra. Então, toda palavra que vem de outra, que não é a primeira, ela é chamada de derivada. Então, essa aula foi sobre os tipos de substantivo. Espero que você tenha gostado, que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal. Até uma próxima videoaula. E dê seu like.